Ele chegou todo bobo, todo inocente aqui falando assim, hoje vai ser a revanche, né? Só para eu perguntar assim, quem ganhou foi você, né? Ah, Fê, tudo bem, hoje pode ser a revanche, né? As meninas ganharem, né, do senhor Leonardo, tá? Semana passada foi Centro-Oeste, hoje vai ser a região Nordeste. A gente deixa quieto, né, gente? A gente não pode ganhar sempre. A gente deixa, na verdade, Léo, as meninas deixaram os meninos ganhar, deixaram você ganhar. Essa foi a verdade, porque da outra vez ganharam de lavada, não foi isso? Não foi isso? E aí ficou assim, nossa, só cai no nome das meninas. Então, para não ficar chato, elas acabaram deixando. Mas hoje vai ser o dia, e eu quero ver, hein? Hoje eu quero ver. Mas então, vamos lá. Vamos prestar bastante atenção, tá, gente? Para tentar acertar o máximo das questões lá no joguinho. Nós falamos na semana passada sobre os aspectos naturais da região Nordeste, nós falamos sobre o clima, falamos sobre as vegetações que aparecem lá por lá também. Nós falamos sobre a questão do Planalto do Borborema, né, que é um relevo que atua contribuindo de maneira significativa para a ocorrência do clima semiárido no sertão nordestino. Nós falamos que ele atua como uma barreira que impede a passagem das massas de ar úmidas para o interior do Nordeste, promovendo o clima semiárido mais seco, né? Então, as chuvas, elas vão ocorrer na faixa litorânea do Nordeste. E aí nós falamos também, eu lembro que eu cheguei a comentar com vocês, sobre uma obra, a obra de transposição do Rio São Francisco. Vocês lembram sobre isso? Sim. Nós falamos que é uma obra de mudança, de alteração do curso do Rio São Francisco. Esse rio ele é muito importante para a região Nordeste, visto que é um rio perene, ou seja, ele tem água ao longo de todo o ano, e para a região que já sofre com a seca, ele tem importância fundamental. Diferentemente dos outros rios, nós temos alguns rios no Nordeste que são intermitentes, ou seja, que eles terão água somente no período de chuvas, quando eles ficam sobre a estiagem, esse rio ele seca. O São Francisco não. Mas ele é um rio muito importante. Ele nasce na região sudeste, na Serra da Canastra, em Minas Gerais. E aí ele vai subindo, passando por vários lugares da região Nordeste, até desaguar lá em cima, entre Sergipe e Alagoas. Tá bom? E aí, com a alteração do curso do rio, construindo canais artificiais, o governo ele pretende levar água a essas pessoas que já sofrem com a seca na região, né? E vimos que é uma obra que apresenta assim, controvérsias. Existem pontos positivos e pontos negativos também. Eu lembro muito bem que eu comentei com vocês. Mas nós vamos falar agora especificamente de cada região, sub-região nordestina. Deixa eu ver aqui, procurar o meu slide, que eu não deixei aberto, já deveria ter deixado aberto, e eu esqueci. Só um minutinho, tá? Deixa eu ver se é esse aqui. Esse mesmo. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, para a gente poder começar. Nós falamos sobre essa região e nós vimos que ela é tão diversa, de quando a gente fala de Nordeste, a gente sempre pensa assim, na seca, aquele chão pedregoso, ressecado, as árvores sem as folhas ressecadas, mas o Nordeste é muito mais coisa, né? Ele é tão diversificado que ele é subdividido, é a única região do Brasil que apresenta subdivisões, né, em relação aos aspectos naturais. Tamanha essa diversidade. Então, a gente tem aqui nessa porção de limites com a região norte, a região meio-norte, fica entre o sertão e a região norte, ela fica no meio do caminho para o norte. Nós vamos ter ao lado dela o sertão, que compreende a maior faixa da região.
Aqui vamos ter uma outra faixa de transição, que é o agreste, que fica entre o sertão e zona da mata, e na área litorânea, a zona da mata. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. A região meio-norte é uma faixa de transição entre a Amazônia e o sertão semiárido. Então, ela vai englobar a região ali dos estados do Maranhão e parte do Piauí, tá? Bom, como vegetação principal dessa região, a gente vai ter a Mata dos Cocais. Nessa mata, galera, a gente vai ter a existência de vegetações como a carnaúba, como o babaçu, que serão intensamente utilizadas pela indústria extrativista. Nessa região meio-norte, a atividade econômica principal é o extrativismo vegetal. A gente vai ter alguma coisa de agricultura, sim, tá? Por exemplo, agricultura ali com cultivo de algodão, arroz, cana-de-açúcar, mas a atividade principal do meio-norte será a extração, né, desses produtos, dessas árvores. Gente, a carnaúba, ela é tão rica que é uma planta que ela é conhecida como árvore da providência. Por que isso, esse título? Porque ela é usada em quase sua totalidade. Tudo que é retirado dela é aproveitado. E a gente encontra vários produtos que são vendidos aí nos mercados que a gente nem sabe que utilizam a carnaúba. Por exemplo, os remédios, os comprimidos, eles precisam de uma cerinha que envolvem ele. Essa cera é da carnaúba, eles utilizam a cera dessa planta para revestirem os comprimidos. Cera que se passa no carro também tem o óleo da carnaúba para formar aquela cerinha ali também. A gente tem, o que mais? A indústria de produtos de cosméticos também utiliza o batom e várias outras coisas, cremes, hidratantes, que utilizam também a carnaúba. E aí o bagaço dessa planta também é utilizado para a confecção de artesanato. Então, ela é quase toda aproveitada ao ser extraída da natureza. Assim como o babaçu também. Já falei aqui para vocês, existe até uma associação de mulheres que formaram uma cooperativa das quebradeiras do babaçu, que é tipo um coco. E aí elas utilizam também o bagaço dessa planta para fazerem os artesanatos que são vendidos nas feiras ali na região onde elas moram. Então, é um tipo de atividade que é muito realizada nessa área. Bom, com relação ao clima, por ser uma região que está ali próxima à região norte, nós vamos ter como clima principal o equatorial. Tá bom? Tia, Oi, eu e pode Lívia falar. estamos perguntando aqui no chat de perguntas, é, Oh, o que é subdivisão? Subdivisão, né? Subdivisão. subdividir é você dividir algo que já está dividido. Você está fazendo uma outra divisão. Tá, obrigado. Ai, quase que eu cliquei no negócio errado aqui. A região ela já é dividida. Região Nordeste, ela é subdividida, ela foi novamente dividida em porções menores, tá? Então, aqui nessa região meio norte, nós vamos ter esse tipo de vegetação, olha lá, que nós vamos ter destaque para o babaçu e a carnaúba. E aqui, olha lá, ceras, medicamentos, produtos de cosméticos, bebidas também que são confeccionadas com esses produtos, tá? Da carnaúba. Então, clima equatorial, a vegetação mata dos cocais e atividade econômica principal, extrativismo vegetal. No sertão, a gente tem uma outra realidade. A gente já viu que a maior parte do Nordeste fica dentro aí dessa região do sertão. E é uma região que apresenta um clima semiárido, um clima mais seco, com temperaturas elevadas, com escassez de chuvas, e que esse clima ele decorre ele é acentuado por conta da existência do Planalto do Borborema. Gravem bem esse nome, tá? Bom,
Dentro do sertão nordestino, nós vamos ter uma área que nós chamamos de Polígono das Secas. Essa área foi estabelecida pelo governo federal e é uma área onde a seca ela atua de maneira ainda mais intensa. Pensa só, gente, o sertão já é uma área de clima mais árido. As pessoas já sofrem com a seca. Pensem numa área onde essa seca ela é ainda mais acentuada. Coitada das pessoas que vivem nessa região aí do Polígono das Secas. Por que o governo resolveu delimitar essa área? Para isolar essas pessoas? Claro que não. Simplesmente para elaborar planos, medidas e metas que possam ser direcionadas a essa população mais carente, que mais carece da água, né, para tentar promover políticas públicas que possam minimizar os efeitos da seca nessa área aí, para a população, visto que essa seca é algo natural, é um processo natural, é o tipo de clima da região. Então, as pessoas têm que se adaptar ao tipo de clima, não tem como mudar o clima, né? Você tem como potencializar ele. O aquecimento global, ele vem potencializando, aumentando ainda mais a temperatura do planeta, né? O El Niño, como eu falei para vocês na semana passada, ele potencializa a seca nessa região aí do sertão. A gente não tem como alterar, mudar. Hoje eu não quero um clima tropical aqui no Rio de Janeiro, eu quero clima subtropical da região sul. Quem dera, né? Mas não podemos fazer isso. Então, o que nós podemos fazer é estabelecer medidas e planos que possam amenizar os efeitos do clima para as pessoas, né? Levando água, essas coisas assim. Por isso que foi criada, então, a obra de transposição desse Rio São Francisco, né? Para tentar resolver isso aí, tá? Então, por conta desse clima seco, por conta desse clima semiárido, o tipo de vegetação correspondente também vai ser aquela que vai conseguir sobreviver a essa seca, a esse calor. É impossível ter uma floresta amazônica, que é uma floresta muito úmida, numa região tão seca quanto o sertão. Então, lá só vai se desenvolver a caatinga, que a gente já conhece. É aquele tipo de vegetação formada por árvores com cascas grossas, que apresentam espinhos, árvores que apresentam raízes profundas, são árvores de pequeno porte, porque elas não conseguem se desenvolver, visto que não recebem água ao longo do ano, somente em um pouco período desse ano, né? Então, é o único tipo de vegetação que vai sobreviver aí nessa região de seca, tá bom? Deixa eu só ver, parece que alguém estava tentando entrar. Lá vem Fabiola chegando para a aula, gente. Fabiola hoje demorou um pouquinho para entrar, hein, Fabiola? Ela entrou ou saiu, gente? Será que ela caiu? A internet dela caiu? Não sei, não. É porque eu voltei aqui para a tela do compartilhamento, eu não consigo ver a tela de vocês. Bom, então, olha lá. No sertão, os tipos de vegetações que conseguem, olha só, sobreviver são só essas. Gente, olha só o tipo totalmente árido. Imagina você viver 4, 5 meses sem chuva, viver numa área desse tipo, nesse calor intenso. Eu sei aqui que tem muita gente que gosta do verão. Eu, particularmente, não sou muito fã, porque o verão aqui é um sol para cada um, é muito calor. Não dá para a gente ficar no ar-condicionado o tempo todo, 24 horas, impossível, né? Senão a nossa conta de luz, né? Não vou conseguir. Eu vou trabalhar e não vou conseguir pagar a conta de luz no final do mês, Vai né? pro shopping, tia. Como? Eu tenho que trabalhar, como é que eu vou pro shopping? Como é que eu vou trabalhar no shopping? Não tem como, né? Então, assim, é uma situação bem complicada. Imagina para essas pessoas aí. E lá no sertão, por ser uma área, uma região mais árida, não é uma região extremamente desenvolvida, pelo contrário, é a região menos desenvolvida, é a região que apresenta o menor índice populacional. Lógico, a seca intensa promove a saída das pessoas durante esse período de estiagem, logo a população no sertão ela não é elevada.
Então, as atividades que acontecem aqui estão ligadas ao setor primário. Mesmo com essa seca, com essas imagens que vocês estão vendo aí, as atividades que acontecem no sertão nordestino estão ligadas à agricultura. Isso mesmo. A fruticultura, ela tem destaque. Professora, como é que consegue produzir em uma região assim árida, seca? Nós temos nessa região aí alguns grandes produtores. O pequeno produtor, aquele que produz para o seu consumo, né, os pequenos produtores, são aqueles que mais sofrem com a seca, são aqueles que realmente passam fome, né? Mas aquele grande produtor não, porque ele dispõe de investimento de dinheiro para comprar, de promover projetos de irrigação, e assim eles conseguem produzir alguma coisa, tá? Nessa região. O Agreste, galera, o Agreste é aquela região, ela é conhecida como uma faixa de transição. Ela é uma faixa de transição da zona da mata, daquela área litorânea, indo ao interior do Nordeste para o sertão. Então, o tipo de clima que a gente vai encontrar aqui vai ser um clima meio que de transição. Nas faixas próximas à zona da mata, nós vamos encontrar um clima tropical, igualzinho na zona da mata. Nas áreas mais próximas ao sertão nordestino, que possuem um clima semiárido, ali nós vamos encontrar também um clima semiárido. Então, é um clima também de transição, tá? Bom, com relação à vegetação dessa região, a gente vai encontrar também uma vegetação de transição. Nas áreas mais próximas à zona da mata, nas áreas que possuem um clima tropical, a gente vai encontrar uma floresta tropical, que é a Mata Atlântica. Nas áreas mais próximas, então, ao sertão, que possui a caatinga, nós vamos encontrar também a caatinga nessa região. Então, no Agreste, teremos duas formas de vegetação, floresta tropical e a caatinga também. Aqui no Agreste, assim como o sertão, as atividades econômicas estarão pautadas no setor primário da economia. Então, nós vamos ter a agricultura e pecuária nessa região se desenvolvendo de maneira extensiva, de maneira simples. Vocês lembram a diferença, né? De extensivo e intensivo. Por exemplo, na pecuária extensiva, é aquela criação de gado, por exemplo, onde ele é criado solto, se alimenta do pasto, a pessoa não dispõe de investimentos para comprar ração de qualidade e vacinação. Então, no Agreste, vamos ter o predomínio desse tipo de produção pecuarista, tá bom? Nós vamos ter as pequenas e médias propriedades no Agreste que vão cultivar algodão, que vão cultivar café, que vão cultivar também o sisal, tá bom? Então, aqui nós vamos ter como atividades principais a agricultura e a pecuária. Nessa região também, a gente vai ter uma intensa atividade turística por conta das festas que ali ocorrem, aquelas festas juninas que a gente tanto conhece, que são famosas na região Nordeste. Ocorre nessa porção aí, na sub-região do Agreste. E, por último, olha só, aqui é só para a gente ver o tipo de vegetação, né? Aqui nós temos aqui alguns cactos com gramíneas, uma região, olha só, de mata lá para trás, aqui algumas gramíneas também nessa área. Certamente essa imagem aqui é de uma área mais próxima ao litoral, à zona da mata, e aqui nessa área, olha só, com a vegetação mais queimadinha, começando a estiagem, certamente na região mais próxima ao sertão. Por último, nós temos que falar da sub-região mais importante, economicamente falando, para a região Nordeste, que é a Zona da Mata, tá bom? A Zona da Mata, ela perpassa por todo o litoral nordestino, tá? E é a área que apresenta maior concentração populacional da região nordestina, tá bom? Por quê? Obviamente, é a região que vai ser mais urbanizada, por apresentar a maior parte da população, mas vai ser a região mais desenvolvida, a sub-região mais desenvolvida, a sub-região mais industrializada. Então, as dificuldades que acontecem nas outras sub-regiões acabam impelindo as pessoas a migrarem para essa região. E aí eles vão buscar empregos nos mais diversos setores.
Então, aqui a gente tem aí uma indústria que contribui de maneira significativa para o desenvolvimento do Nordeste, então as pessoas vão se empregar aí. Além disso, o setor terciário também, do comércio e de serviços, tá bom? Na região da Zona da Mata, nós vamos ter um clima tropical litorâneo. Lógico, pelo litoral, o tropical litorâneo, que vai receber, então, algumas nuances do Oceano Atlântico, né, de massas de ar mais úmidas vindas do Oceano Atlântico, promovendo esse clima tropical nessa região, tá? Além disso, eles têm um outro fator positivo para o desenvolvimento da agricultura, que também se desenvolve nessa região. Os solos da área e da Zona da Mata são mais férteis. Por quê? Nós vamos ter uma maior regularidade de chuvas. É a região que recebe a quantidade maior de índice pluviométrico, por conta da ação também do Planalto do Borborema. Então, aqui nessa região da Zona da Mata, vamos ter o destaque para o cultivo da cana-de-açúcar, sendo praticada nessa região. Mas a gente vai ter também outros cultivos agrícolas que ocorrem, tá? Cacau, café, frutas também nessa região. Aqui, como eu já falei para vocês, por serem a região assim mais industrializada, mais desenvolvida do Nordeste, nós vamos ter uns polos petroquímicos também que serão importantes. No polo de Camaçari, na Bahia, a gente vai ter, por conta da camada do pré-sal, onde foi descoberto aí umas reservas de petróleo no oceano. Então, a região Nordeste vai também possuir certa produção petrolífera na região, principalmente aqui na região da Zona da Mata, ok? Além disso, além das atividades, né, ligadas às atividades industriais, que são as mais importantes dessa região, nós vamos ter a agricultura, a pecuária e também o turismo, né, que acontece em sua maior parte nessa região por conta da faixa litorânea. Já falamos aqui na semana passada sobre as belezas do Nordeste brasileiro, tá bom? Então, aqui, como atividade econômica principal, nós vamos ter o desenvolvimento das atividades industriais. Alguma dúvida? Não. Não? Então tá, olha só. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre essa parte do capítulo? Sim ou não? Perguntem agora, antes do jogo, hein? Porque depois, na hora, vai falar, ai, professora. Você falou mais sobre o Agreste? Quê? Explica, por favor. O que você falou sobre o Agreste? Eu não entendi. Explica, por favor, mais sobre o Agreste. Sobre o Agreste. O Agreste é aquela faixa de transição, é a faixa de transição entre a Zona da Mata e o sertão nordestino. Então, se é uma faixa de transição, ela vai apresentar trechos onde ela é mais próxima da Zona da Mata, características da Zona da Mata. Então, ali o clima vai ser tropical, tropical, perdão. E a vegetação vai ser uma floresta tropical, que é a Mata Atlântica. À medida em que a gente vai andando para o interior do Nordeste, esse clima e essa vegetação também vai mudar. Então, nós vamos colocar o clima semiárido e a vegetação da caatinga, por ser uma faixa de transição. E ali no Agreste, nós vamos ter o desenvolvimento das atividades ligadas à pecuária, ligadas à agricultura. Tá bom? Explicado? Gente, olha só. Angelina, o que foi esses milhões de kkks que você colocou aqui? Tia, eu te amo. Eu perdi o fio da meada, porque eu estava explicando e eu não vi. O que foi? Agora eu também quero saber. Milhões de kkks de Angelina aqui. Esse pessoal do chat tá estranho. Hã? Esse pessoal do chat é estranho. Olha isso, olha a Ana Gabi também. 900 milhões de kkks. O que foi que eu falei?
Enquanto isso, estou aqui preparando o Kahoot. Ah, tá! É, porque ela entrou com a minha foto. Aí eu falei, Fabiola tá entrando na aula. Gente, peraí, que eu acho que o Kahoot tá fora hoje, hein? Eu tentei entrar aqui e ele não funcionou. Deu uma mensagem aqui de erro. Vou tentar mais uma vez, tá? Às vezes acontece isso. Só um minutinho. Então, galera, olha só. Eu disponibilizei essa semana também a segunda parte aí do resumo, falando sobre as sub-regiões. Quem ainda não pegou, por favor, pegar lá na plataforma. Peraí, deixa eu chegar aqui. Tá. Vamos rezar para que ele funcione. Acho que vai, hein? Acho que vai. Tá lento, mas eu acho que ele vai rodar. Ah, antes que eu me esqueça, já que está aqui pensando no meu Kahoot, na semana que vem, olha só. Lucas, Lucas, o que é isso, Lucas? Olha só o que você está falando. Ah, mas professora, ele corrigiu depois, professora. Ele botou 40, é 40. Piorou, porque eu ainda nem cheguei lá ainda. Ele botou assim, nem parece que você tem 40. Eu nem cheguei lá ainda. Reprova Lucas, professora. Não é? Eu vou fazer isso, gente. Eu vou olhar, vou corrigir a prova dele com outro olhar. Entendeu? Com o olhar dos 40. Aí do chat. Que isso, o olhar dos 40. Vou fazer. Vou. Que é isso, Yasmin? Como assim? Fiquei até assustada aqui. Olha só. Gente, preste atenção aqui. Antes de começar a colocar o Kahoot para vocês, eu já vou deixar aqui uma atividade que eu passei ontem para 7.1 e que eu vou fazer também com vocês. Na semana que vem, durante essa semana, vocês vão pesquisar sobre os costumes, sobre a cultura e o regionalismo da região Nordeste, porque a gente vai falar um pouquinho sobre essa população nordestina, né? Então, eu vou pedir que vocês façam essa pesquisa e vocês vão apresentar aqui na sala. Professora, posso fazer no PowerPoint, montar assim uns slidezinhos? Sim, pode fazer e apresentar para a turma. Professora, posso montar, então, usando aí um aplicativo, TikTok, sei lá, alguma coisa assim, um shot, para fazer uma montagem com as imagens e música? Pode. Para quarta-feira que vem. Isso aí é muito fácil, porque vocês vão pesquisar os costumes de lá, como que é a cultura, como que é também o regionalismo. Por quê? Porque cada região do Brasil existe um regionalismo, né? Eles lá, quando chegam, quando nós vamos visitá-los, eles já sabem que nós somos do Rio de Janeiro, pela maneira que nós falamos. Eles falam que a gente puxa o S. Para a gente é natural, né? A gente está conversando aqui, a gente não tem aquele chiado. Para nós é normal, mas eles já sabem que nós somos do Rio de Janeiro. Vou colocar na plataforma, Evelyn, de novo, tá? Vou colocar na plataforma sim. E aí, eu gostaria que vocês pesquisassem esses regionalismos específicos do Nordeste, palavras que são conhecidas para ele, que para nós têm um significado diferente. Por exemplo, macaxeira. Tenho certeza que alguém aqui conhece o que é macaxeira. Eu conheço. Eu sei. O que é macaxeira? Eu sei. Aipim. Aipim. Para a gente é o aipim, mas para eles não falam aipim, eles falam macaxeira. Então, vocês vão pesquisar outras palavras que para eles têm um outro sentido, para apresentar aqui para a gente na aula, tá bom? Quando eu morava no Espírito Santo, o pessoal de lá falava puxando o S também. Mas é diferente. Não é igual o nosso, não. Carioca, eles falam que parece que tem uma panela de pressão na boca. Parece fazer aquele chiado. Quando você for morar, ou você disse quando você morava? Não, ela botou quando eu morava. Ah, tá. Não, eu entendi você falando que ia morar lá. Eu falei, ué, como assim? Não, ela que falou aqui, eu tô valendo. Tá bom? Eu vou colocar lá na plataforma esse trabalhinho, só para vocês não esquecerem, mas já vão pensando aí em alguma coisa. Agora nós vamos lá para o Kahoot.
Gente, a música do Kahoot mudou. Espero que tenha mudado para uma melhor, que aquilo ali ativa a nossa ansiedade num nível. Ai, mas política é Mentira, bom. eu pesquisei pra Isso ver é se dava pra bom, botar deixa a uma gente coisa. nervoso. Que lê as perguntas da nova opção. Ó, tô esperando vocês aqui, hein? Waiting for players. Léo entrou. Tia, o ruim é que eu não tô conseguindo entrar porque tá aparecendo que o Professora, nome não tem tá... uma opção nova do chat que aparece para as perguntas e respostas? Vai lá, Ah. só tem pergunta, muito engraçada, professora. Eu não Vai consigo deixar o entrar. likezinho também no meu comentário. Deixa o likezinho no comentário. Vamos lá, vamos entrar? O pessoal tá entrando, hein? Pô, tinha botado o meu Tem que colocar o nome. Já tirei o nome aqui porque ninguém merece, né? A pessoa Pô, sabe. Já Eu tinha tirei. botado o Leonardo certo tudo, só que só foi até o certo. Ô, tia, vai tu. como é que se fala? Apresenta a tela aí. Peraí. Tia, fala assim ela pra mim, tia, que o meu net tava bugado, eu não tava conseguindo ver. Gente, essa música dá um suspense, né? Parece de filme de terror. 357 60 377 60 21. Época do Halloween, tia. Verdade! Leonardo certa. Certo o quê? Eu ia botar Leonardo certo tudo, só que Sofia deu certo. Sofia deu certo. Leonardo Vamos lá. certa. Quem mais Eu ia falou? botar Leonardo certo Quem mais? Tia, essa Posso galera não sabe ter o espírito competitivo, aí não entra. É o quê? A galera não consegue ter espírito competitivo, aí não entra. Pois é, gente. O legal é isso. Se eu errar, eu não estou nem aí. Mas se eu acertar também, eu vou ficar feliz. Além do mais, ela vai Na frente do Leonardo, pra mim tá bom. Podemos começar? Tem mais alguém tentando entrar? Posso começar, galera? Hã? Pode, tia, pode. Pode. Pode, tia, pode. Aqui. Deixa eu só confirmar aqui. Bora! Vamos começar, hein? Nossa, que música macabra, hein? Essa da nossa Vamos começar então. Começando então, hein, galera? Boa sorte a todos. Região Nordeste. Hein? Vai. Eita. Ai, primeiro que professora. Começou. Eu tô meio piado. Ah, essa é muito fácil. Região Nordeste apresenta quantos estados? Vamos lá, gente, mais rápido. Eu fiquei em dúvida de 2. Também, mas acho que eu sei. Gente, hoje eu tô me arrependendo. Vai acabar o tempo. Vai. Sabia. Ai, eu errei, tia. Só uma pessoa acertou. Duas pessoas acertaram. Olha só, a região Nordeste é a região brasileira que apresenta o maior número de estados. Então, 9. 7 Que horrível. tá? Eu botei 8, só que eu fiquei com dúvida. 8 ou 9. Vamos ver quem for. Caio e Lucas. Aí, em terceiro. Meninas, vamos lá, né, gente? Não vamos dar esse mole hoje. Um dos fatores naturais responsáveis pelo clima semiárido do sertão nordestino é a atuação da... Professora. Ai, olha, muito fácil. Falamos dele a aula toda, quase. Ai, tia, mandei foto. Chutei. Acabando o tempo, hein? Tia, eu vou errar. Essa eu acho que eu errei. Essa eu acho que eu errei. Errei. Caraca, 4 você tem pessoas mentira, cagada. acertaram. Ai, tia, Gente, eu acertei. Gente, temperatura Cagada. elevada Meu no Deus, eu sertão. acertei na A cagada, temperatura tia. elevada. Cagado. Aqui, a temperatura elevada ela é ocasionada por conta desse planalto que impede a passagem das massas de ar úmidas. Quem voltou? Lucas passou à frente. Lívia Boa, tá lá Lucas. em terceiro, Lívia. Vamos lá, meninas. Lívia não vai ganhar, não. Vamos lá. E, ó, muito fácil. Clube
sub-região nordestina situada na área de transição da região norte com o sertão. Essa tá fácil, nem tem como errar. Muito fácil. Olha, quem errar isso aqui, pelo amor de Deus, hein? Vou ficar muito preocupada. Eu acho que eu errei, mas eu não sei. Eu acertei, não sei. Nossa. Gente, Eu ia botar a Zona da Mata. galera, Eu ia botar a Zona da Mata. sub-região de transição entre a região norte e o sertão agreste. Eu ia botar a Zona da Mata. O próprio nome Ih, como é que eu não acredito. Eu ia botar a Zona da Mata. Ainda bem que eu não botei. Aninha passou, agora a Lívia. Tá com Botei no sétimo. Lucas tá de hack, tia. Eu acabei de ver ali agora. Lucas tá de hack. Pode tirar. Eu sei que ele tá de hack. Ah, Lucas. Brincadeira, hein, Lucas? Principal Tia, nem tô de hack. da sub-região nordestina conhecida como Meio Norte. Gente, tem que responder rapidinho. Quanto mais rápido. Ai, meu Deus do céu. Ai, chutei. Tia, tá, Eu chutei, mas eu tô com. Essa eu não vou ganhar, não. Essa eu não vou ganhar, não. Acertei. Minha mãe mandou e minha mãe escolheu o certo. Vamos lá. É o quê? Quem escolheu certo? O quê? Minha mãe mandou eu escolher e eu escolhi o certo. Ah, tá. Vamos lá, próxima pergunta. O clima predominante na Zona da Mata é o... Zona da Mata é aquela que fica no litoral. Ponto, já dei uma Ai, dica. professora, agora que você falou, eu me fiquei... Nossa, tia, por que você não falou isso antes? Poxa, Eu falei, gente, agora eu Agora só chega no eu li a pergunta. agora. Olha isso. Gente, Zona da Mata, lá no litoral, vai ter o clima semiárido. Obrigada, tia, pela resposta. Pelo amor de Deus. fala depois. Ô, tia, eu tô começando a acreditar que o Lucas tá de hack mesmo, tia. Também tô Pois achando. é, também tô achando, hein, Lucas? Olha lá, hein? Vamos O ser segundo- honestos, hein, Lucas? Professora, o segundo Deus que vai tá ganhar vendo, hein, agora. Lucas? Agora o segundo que vai ganhar. A vegetação predominante na Zona da Mata é... Lucas, Agora Deus tá tá o de olho, Brasil. tá vendo, hein? Não pode fazer hackear, não. Não vai ser o primeiro, vai ser o segundo que vai ganhar. Vamos Eu ver. errei, eu acho. Acertei. Ai, você Eu tô em oitavo. Como assim? A sub-região de transição entre a Caatinga e a Zona da Mata. Entre o sertão e a Zona da Mata. Só pode ser... Esse tem que comer. Eu acho que eu errei, tia. Acho que eu errei. Eu acho que eu errei, mas Eu tenho certeza que eu errei. Será? esperando que vai ser certo. A Errei. maioria acertou. Graças a Deus, a maioria Tia, eu acertei muito na cagada. Tia, meu Deus, que cagada. Nunca mais vou acertar assim. na Não é Gabi. possível, o Lucas tá com hack, tia. Eu tô em nono. Pita na Ó, minha os frente. rios do sertão nordestino são conhecidos como rios. Ih, eu expliquei isso no início da aula. Tia, justamente por ser no início da aula, eu É, por isso mesmo. Eu tenho certeza que eu errei. Tia, eu não lembro nem o que eu comi no intervalo. Falei? Caraca, Gente, tô feliz. No sertão nordestino é onde tem seca. Então, fiquei muito feliz. Todo mundo foi feliz. os rios intermitentes são aqueles que o curso de água ele seca quando está na estiagem. O perene não, ele tem água durante todo o ano. Lá no sertão, a gente sabe que tem período de estiagem, então só pode ser rio intermitente. A Gabi tá chegando, hein? Cara, eu tô em 11. Eu tô muito feliz. Tem que tomar cuidado com a Gabi. Sub-região nordestina mais industrializada. Vixe. Eu errei. Acho que eu marquei errado. Eu acho que eu marquei certo, mas ao mesmo tempo errada. Ué, outra Eu nem sei mais o que tem na minha cabeça. É, eu errei. Cara, eu Gente. marquei sertão. Eu marquei Você- sertão, professora. Não sei como você conseguiu Eu marcar também, sertão. Leonardo. Por que marcou sertão? E 6 pessoas marcaram sertão, hein?
Olha só, o sertão, gente, é aquela que apresenta mais dificuldade por conta da seca. Como é que vai ser mais industrializada? É só lembrar, o litoral, zona da mata. Eu vou chorar. Ana, para sua frente agora. Ai, meu Deus do céu, Ana Clara. Muito obrigada, Ana Clara. Vamos lá. Eu não tô de hacker, não, meu filho. Eu tô morrendo de medo, sim. É tudo ou nada. De hacker. O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e deságua no Oceano Atlântico entre Sergipe e Alagoas. Certo ou errado? Tia. Verdadeiro ou falso? Alguém fala a resposta aí? Nossa, tia, eu acho que tá errado, mas eu acho que tá certo. Então. Tia, tem que acertar isso pra ganhar. Olivia, vamos tá certo ou tá errado, Olivia? Tomara que não. Algo de errado? Ai, tia, eu tô com medo. Ah, não. Gente, vamos ver essa pontuação agora eu tô super curiosa. Eu tô em 12º. Eu tô curiosa. Eu vou até gravar isso aqui, porque ficou lá. Deixa gravando. Vamos ver. Minha estratégia não. Ganhei! Ganhei. Vitória! Na Gabi, primeirão. Ana Clara, parabéns. Aê! Gente, o que é isso? As meninas agora, as meninas vieram os três lugares do pódio com as meninas. O que é isso? Eu fiquei meio triste. Aí eu deixei elas ganhar. Assim, né? Tia Lucas começou disparada. Aí chegou no finalzinho. Lucas tava de hack. Lucas tava de hack. Pois é. Lucas de hack, mano. Pois é, não vale, né? Não vale, gente. Não. Tem que tentar jogar sem olhar na resposta. Na segunda opção, ele tava com uns 5.000 pontos. Hã? Na segunda opção, ele estava com 5.000 pontos. Pior que é verdade. Aí eu não lembro a pontuação, não. Então, gente, olha só. Vocês viram? Existem aí alguns pontos que vocês precisam estudar, porque a gente acabou de falar das sub-regiões. Do clima lá. Ô, tia, eu tava seguindo uma ordem minha. Eu falei, pô, vou botar tudo verde. Só que não deu certo. Só acertei uma. Pedro, Isaac tá em 11º. E se desse certo, eu ia conseguir. Olha só, galera. Eu acertei uma, e depois eu fui errando, aí depois eu fui acertando de novo. Tia, você não quer me dar um ponto extra, não? Sempre tô no pódio. Hã? Você não quer me dar um ponto extra, não? Eu tô sempre no pódio, tia. Humilde você, hein, Vitória? Olha só, vamos deixar esse ponto para a semana que vem na apresentação dos trabalhos, tá bom? Vamos deixar para a semana que vem. Ainda tem isso. É sobre cultura de qual negócio? Eu vou colocar lá na plataforma. Eu vou pedir para que vocês pesquisem sobre os costumes, a cultura, relação àquelas festas típicas da região, os pratos típicos e o regionalismo também. As formas de se falar que você tem lá. Explicando o que é para fazer. Eu vou colocar lá o que vocês têm que fazer. Tá bom? Agora, olha só, galerinha. Vamos abrir o livro na página 340. Página 340. Okay. Vamos lá. Que módulo? Módulo 4. É esse mesmo que vocês estão aí. Sobre o Nordeste. Com 3 aqui, mas calma aí. Que isso? É por isso que aí não acertou muito. Estava com o módulo 3 e esse capítulo é do módulo 4. Que página, tia? Página 340. No número 2, porque esse número 1 vocês vão fazer durante a semana, visto que é uma pesquisa. Então, agora na aula não vai dar tempo da gente fazer. Então, vocês vão agora lá para o número 2. Explique os principais fatores que contribuíram para o desenvolvimento industrial do Nordeste. Vamos pensar, hein? Página 340. Por que será que começou
esse processo de desenvolvimento industrial na região? A gente sabe que a região Nordeste foi assim onde se iniciou o processo de ocupação do Brasil, né? Quando os portugueses aqui chegaram lá primeiro. Depois foram descendo, vieram para o Sudeste, depois foram adentrando para o interior do Brasil, né? Mas essa região Nordeste, durante muitos anos, ela ficou conhecida como uma região de atraso econômico, como uma região de extrema pobreza, por conta do sertão. E aí, ao longo dos anos, nós vamos ter a saída, né, a imigração de muitos nordestinos para outras regiões do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, são os estados assim que eles mais vieram para cá, fugindo dos problemas da seca, fugindo da falta de oportunidade de emprego lá na região deles, né? Então, por toda a nossa história, nós vamos ter movimentos migratórios, fluxos migratórios de nordestinos saindo de lá e indo para outras regiões do Brasil. Mas aqui está perguntando quais foram os fatores que contribuíram para o desenvolvimento dessa região, o desenvolvimento industrial. O que será que começou a acontecer e a mudar para que começasse, então, a surgir as indústrias na região? O que vocês acham? Pode falar qualquer coisa, não tem problema, não. Ninguém acha nada? Esse cri-cri-cri é que é o melhor, gente. Tá bom, Isaac. Esse cri-cri-cri que é o melhor. Gente, vamos lá, vamos responder? Não precisa ficar com medo de estar errado, não. Certamente, gente, tem a ver com o projeto de desenvolvimento do Brasil. Quando nós falamos na região norte, vocês lembram que o governo federal ele estabeleceu um projeto de desenvolvimento daquela região através da SUDAM, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia? Vocês lembram disso? Sim ou não? Pode falar. Vocês lembram? Vocês estão me ouvindo, galera? Eu tô achando que eu tô travada aqui. Eu não lembro. Não, agora a gente tá te ouvindo. Você deu umas travadas, mas dá pra te ouvir. Vocês lembram quando nós falamos na região norte sobre a SUDAM, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, e aí o governo brasileiro fez um projeto de desenvolvimento da região para promover a economia da região? Então, a Zona Franca de Manaus, que é aquele polo industrial que existe lá, foi criada para isso. Assim como nós tivemos na região norte esse projeto de desenvolvimento econômico, as outras regiões, sim, está lá no caderno, eu coloquei sim no resumo, isso aí, Camille. As outras regiões brasileiras também tiveram esse projeto de desenvolvimento. Com o Nordeste não foi diferente. Eles criaram a SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e promoveram projetos que buscavam o desenvolvimento econômico dessa região. E aí começaram a incentivar a entrada de indústrias no Nordeste, tá? Então, os principais fatores que contribuíram para o desenvolvimento industrial lá, primeiro foi esse, o incentivo do governo, promovendo, então, a entrada dessas indústrias. Vocês podem colocar aí. Vou começar a ditar a resposta, tá bom? Para vocês não ficarem perdidos. Então, no número 2, vocês vão colocar aí a expansão das atividades industriais. Deixa eu escrever aqui. Posso continuar? Ó, a expansão das atividades industriais teve como objetivo promover
o desenvolvimento econômico do Nordeste? E aí, vocês, na parte final, vão colocar assim, ó. Para isso, o governo criou o Ato Sudene. Então, essa é a resposta da número 2. Deu para entender, gente, do porquê que houve esse desenvolvimento industrial e específico na região da Zona da Mata? Por que a Zona da Mata? Foi a primeira região a se desenvolver, foi a primeira região a se tornar urbanizada, por conta do próprio processo de colonização, né? Desde muito tempo atrás, tá? Então, por isso que a maior parte das indústrias se localizam nessa região. Alguma dúvida, galera? Tia, a senhora tinha caído? Não, não cai não. É porque eu fui falar aqui rapidinho, só para vocês não me, não me ouvirem nem me verem. Ah, tá. Tá bom? Alguma dúvida nessa questão 2? Não. Agora, nessa questão 3, vocês vão ter que olhar, olha só, lá na página 338. Na página 338, vocês vão encontrar a resposta dessa questão 3. Vamos lá, vamos pesquisar. Quais são os novos e principais centros industriais da região? Podem procurar aí. Vou esperar vocês me responderem, tá? Alguém? Alguém? Ou não? Pedro? Pedro? Não. Oi, tia, oi. Pedro Lucas, já que a galera não está respondendo agora, faz um favor para mim, pesquisa no Google e coloca aí os principais centros industriais do Nordeste. Pode pesquisar. Tia, não é Pedro Lucas, não, é Pedro Henrique. Pedro Lucas não é. Ai, perdão. Centros do quê? Industriais da região. Não, sabe por quê? Porque o login dele aqui é Pedro Rocha Lucas, que deve ser o irmão. Aí eu falei o final. Por isso, Lívia, coloca aí os principais centros industriais do Nordeste. Vai aparecer para você. Salvador e Fortaleza, tia. Oi? Recife, Salvador e Fortaleza. É. Não, são as regiões que tem aí. São os estados que apresentam esses principais centros industriais, mas eu quero saber o que eles são. Refino de petróleo, a gente tem aí o polo petroquímico de Camaçari, na Bahia. A gente também tem vários centros e complexos industriais também nessa região. Então, o Pedro, o Barreto, ele até falou antes, né? Recife, Fortaleza, Salvador. Eu nem ouvi, Lívia. Eu nem percebi. Então, nós vamos encontrar uma diversidade muito grande de produção industrial na região Nordeste. Vocês podem colocar, então, isso aí. As principais áreas do Nordeste se concentram nessas regiões, nessas cidades, ok? Eu nem prestei atenção, Pedro. Alguma dúvida, galera? Não. Então tá. Povo, se eu não me engano, eu coloquei também na plataforma, além do texto que fala sobre as sub-regiões nordestinas, um exercício
com algumas questões sobre o Nordeste também. Não sei se já está lá disponível, eu tenho que dar uma olhadinha para confirmar com vocês. Quando acabar agora a aula, eu vou lá na plataforma, vou dar uma olhadinha, eu vou averiguar e vocês olhem, por favor, já que eu vou colocar também o nosso trabalho, a nossa pesquisa para a semana que vem. Lógico que está valendo ponto, tá? Então, todos deverão fazer. Então, o modo de apresentação, vocês vão escolher, tá bom? Fala, Pedro. Quando eu entrei na sala, você estava falando que era para gravar vídeo no TikTok. O que você estava falando? Não, só um exemplo. Tem um shot que faz aí, montagem aí para vocês das coisas. Eu tenho muitos alunos que estão usando esses aplicativos para poder fazer trabalho, apresentar trabalho. E aí, se vocês quiserem, se vocês souberem usar, eu não sei, tá, gente? Se souberem usar, podem fazer também. Lógico, dentro desse assunto aqui, vai ficar bem bacana, tá bom? Então, eu vou disponibilizar lá na plataforma para vocês esse trabalho. Só quem sabe fazer, quem souber fazer, já é facinho separar as imagens, coloca uma música de fundo, fica bacana. Quem não? Professora, posso fazer no PowerPoint? Pode, deve. E vai mostrar pra gente, vai explicar rapidinho aqui, tá bom? Alguma dúvida? Não? Deixa eu só olhar aqui as pessoas que estão presentes antes de vocês saírem. Deixa eu tirar a foto aqui para colocar na chamada para mim depois. Só um minutinho. Fê, fiz errado. Agora vai. Pronto, gente, já peguei aqui os nomes de vocês, tá? Fiquem com Deus, boa semana, tá? Até quarta-feira que vem. Beijo, tia. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Fabiola. Tá bonita nessa foto aí, hein? Tchau. Falou, tia. Tamo junto, é nóis.